Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tarciso e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que podemos dizer que está meio na moda entre os cristãos pós-modernos: o fenômeno dos desigrejados. Já faz algum tempo que, vez ou outra, nós ouvimos pessoas que se dizem cristãs afirmando que não precisam ir à igreja, pois elas mesmas já são igreja. E é aqui que mora um grande perigo. Primeiro, precisamos lembrar que igreja e corpo de Cristo são sinônimos na Bíblia. Portanto, embora essas palavras estejam no singular, elas representam o conjunto de pessoas ou membros. Experimente arrancar um dos dedos de sua mão para você ver o que acontece. Você perde o controle dele e depois de um tempo ele apodrece e volta para o pó. O mesmo acontece com pessoas que se dizem membros do corpo de Cristo, mas querem viver suas vidas independentes, amputadas desse corpo. Segundo, nós precisamos nos lembrar que igreja não é espaço físico. Apesar de ela ser a comunhão, a congregação, a Assembleia dos Santos, ela não precisa necessariamente se reunir em um templo com horários e datas marcadas. Isso serve apenas para a organização desses encontros. Mas a igreja pode se reunir em casas, parques, praças e, por que também não, nos templos. Tudo isso que falamos até aqui são princípios bíblicos que poderiam ser defendidos com uma quantidade enorme de versículos. E também nos revelam que uma pessoa que afirma que não precisa ir à igreja para ser igreja está no mínimo enganando a si mesma. Mas por que essas pessoas fazem isso? Existem pelo menos duas principais razões que fazem com que essas pessoas abandonem o costume de frequentar a comunhão, a congregação. A primeira razão é o sentimento de superioridade diante das outras pessoas. Elas afirmam que existe muita hipocrisia na igreja. Pessoas falando A e fazendo B. E a segunda razão é a falta de respeito com relação às opiniões contrárias, pois em sua maioria acreditam que os líderes estão errados ou tomando decisões erradas. Em suma, elas acreditam que somente elas estão certas e possuem a verdade, e só voltarão ao costume de congregar quando criarem uma igreja 100% bíblica e com pessoas realmente santas e perfeitas. Conforme vivemos a era das igrejas de prateleiras, essas pessoas encontram cada vez mais conforto em suas casas, selecionando através da internet apenas as pregações e os pregadores que dizem o que elas querem ouvir. Porém, ainda assim acham que são igreja e fazem parte do corpo de Cristo. Para essas pessoas, dois alertas. Primeiro, a igreja é lugar de gente doente, pecadora, necessitada de ajuda e paciência para que possa a cada dia se parecer cada vez mais com Cristo. E segundo, nos últimos tempos, muitos não suportarão a sã doutrina e acumularão para si mestres e doutores que dizem o que querem ouvir e não o que precisam ouvir. Mas agora, deixando um pouco de lado o fenômeno, o problema dos desigrejados, vamos pensar um pouco no texto base da nossa reflexão que pode ser encontrado aqui na descrição desse vídeo e nos revela a importância de congregar, de ser igreja como membro de um corpo e não como um membro amputado. Esse texto nos revela 3 lições para não perdermos o costume de frequentar a igreja. Primeira lição: consideremos-nos uns aos outros. É impossível considerar alguém sendo igreja sozinho, não é mesmo? A Bíblia nos exorta a amar o nosso próximo e inclusive os nossos inimigos. Segunda lição: estimulemo-nos uns aos outros. Precisamos nos estimular ao amor e as boas obras. Como fazer isso sozinho? Não é bem mais legal quando nos reunimos em oração e saímos para atender às necessidades do nosso próximo? E terceira lição: admoestemo-nos uns aos outros. Precisamos ser advertidos e também advertir
quando alguma coisa não estiver funcionando bem. Não podemos simplesmente viver como queremos. E para tal, precisamos estar com pessoas, imperfeitas como nós, mas submetidas à vontade de Deus e à sua palavra. Essas 3 lições bíblicas nos são dadas para o bom andar da carruagem e nos revelam que é impossível ser igreja sozinho. Se igreja é sinônimo de corpo, precisamos estar interligados uns com os outros, para que quando a sola do pé estiver coçando, os dedos da mão possam alcançá-lo e auxiliá-lo em sua dificuldade, para que quando os pés escorregarem e os joelhos ralarem no chão, as mãos também possam ir até eles e fazer um curativo, para que quando as mãos precisem fazer um carinho ou alcançar algum objeto, os pés possam levá-la até o lugar em que elas precisam estar. Para ser igreja, precisamos entender que dependemos uns dos outros para sermos um corpo completo e funcional, onde inquestionavelmente a cabeça é Cristo. Portanto, não se junte aos desigrejados, mas ajude-os a reencontrar o caminho que nunca deveriam ter abandonado. Espero que essa reflexão tenha falado com você de alguma maneira. E se você acha que ela pode falar com mais alguém, não deixe de compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima!